vocês, agradeço a presença de todos, agradeço o nosso colaborador William, que vai nos acompanhar hoje, e agradeço especialmente o nosso convidado, o Dr. Ricardo, que vai se apresentar e vai falar um pouquinho para a gente da prática do direito tributário. Doutor, seja muito bem-vindo. Espero que o senhor goste da nossa presença e que o papo flua aí. Agradeço mais uma vez, sei que a sua agenda é bastante complicada, então muito obrigada por dispor aí de um tempinho para compartilhar das suas experiências. O senhor pode começar, pode falar como é que vai funcionar, fique à vontade. Qualquer coisa, estou à sua disposição. Tá joia. Obrigado, doutora. Primeiro, eu que agradeço o convite, muito honrado de falar um pouco da minha passagem, da minha experiência com o direito tributário. Espero que vocês, ao final dessa conversa, entendam que o direito tributário é uma área fascinante do direito, assim como eu entendo, e tentar agregar um pouquinho para que vocês... Eu imagino que todos são formados já ou ainda tem gente na faculdade, doutora? Eu acredito que todos formados já, jovens advogados, recém-chegados à ordem. Então, primeiro eu desejo boas-vindas a todos, né, nesse glorioso mundo da advocacia e do direito. Então, eu espero que ao final dessa conversa eu tenha contribuído pelo menos um pouquinho para que vocês, nesse início de carreira, consigam tomar uma decisão ou um horizonte para que a área do direito seguir. A ideia não é dar uma palestra, a ideia não é só eu falar, gostaria que todos falassem, que todos intervissem na conversa. Eu vou contar um pouquinho da minha vida profissional, por que eu escolhi o direito tributário, o que eu vejo no dia a dia trabalhando com direito tributário, e peço que vocês me interrompam a qualquer momento para fazer pergunta. E, enfim, eu imagino que essa conversa seja mesmo um bate-papo, para que vocês tirem dúvidas de como que é a rotina de um advogado que atua na área tributária. Tá? Eu sou sócio do escritório Prado de Carvalho e Ormelheza Advogados, PCOG Advogados, um escritório que está em Rio Preto há 15 anos. Atuo especificamente na área tributária já desde a época da faculdade. Sou coordenador da Comissão de Direito Tributário da OAB, na gestão do Dr. Marcelo. E minha carreira começou da seguinte forma: eu fiz faculdade na Faculdade de Direito do Mackenzie. Logo no primeiro semestre da faculdade, eu já busquei um estágio, comecei a fazer um estágio no escritório do professor Arruda Alvim, na época. Não tão focado ainda em direito tributário, mas por uma coincidência, eu tinha como responsabilidade cuidar dos processos que tramitavam na Justiça Federal de São Paulo e nas varas da Fazenda Pública. Então, por essa divisão de responsabilidade, eu acabei tendo um contato já lá no primeiro semestre da faculdade, lá no início, com a matéria tributária. Então, desde o início, eu comecei a ter esse contato, me interessei e comecei lá no comecinho da faculdade a já ter uma intimidade um pouquinho maior com a área. No meu 5º ano de Direito, eu fui para um escritório já um pouco mais de porte um pouquinho maior, um escritório chamado Barbosa Musnic Aragão, em São Paulo também, e para desenvolver já a área tributária especificamente. Então, eu passei a integrar uma equipe de contencioso tributário e lá foi onde eu acumulei a maior experiência na área tributária. Fiquei lá nesse escritório por mais 6 anos. Em 2011, eu voltei para São José do Rio Preto. Tenho raízes aqui, minha família toda daqui. Então, voltei para São José do Rio Preto para desenvolver a área tributária do escritório, que eu estava entrando na sociedade. O escritório já existia aqui em São José do Rio Preto, eu recebi um convite para desenvolver a área tributária do escritório. E desde então venho desempenhando uma advocacia bem focada na área tributária. Tá? O trabalho nesse ramo do direito ele pode ser dividido em 3 segmentos maiores, que eu entendo. Tá? O contencioso tributário, ou seja, são as discussões com o fisco, contencioso tanto administrativo como judicial, são as brigas com o fisco municipal, fisco estadual, fisco federal, para discutir a exigência ou, enfim,
obrigações tributárias, se são devidas, se não são devidas, um auto de infração que foi lavrado em face do seu cliente. Enfim, o contencioso envolve toda essa briga, essas demandas contenciosas com o fisco. Existe a atuação na área consultiva, que também a gente exerce no dia a dia lá no escritório, que é a consultoria ao seu cliente sobre a interpretação de legislação tributária. Eu imagino que vocês tenham lido e conheçam, saibam, que a área tributária ela envolve inúmeras, mas milhares de normas, tanto na esfera municipal, como na esfera estadual e na federal. Então, por muitas vezes o cliente, empresa, pessoa física, enfim, tem muitas dúvidas sobre como interpretar, qual a melhor interpretação da legislação tributária. Então, diante de alguma operação, diante de algum negócio jurídico, algum contrato, alguma estruturação societária, tem dúvidas sobre a interpretação da legislação tributária. Então, consultam um escritório especialista, um advogado especialista, para entender se aquela interpretação que ele está dando é correta ou não é. Então, a advocacia consultiva tributária ela tem crescido muito, porque o contencioso tributário ele é muito penoso. O contribuinte que toma uma autuação fiscal, ele é multado assim, gravemente, tem multas altíssimas para o descumprimento de obrigações tributárias. Então, para evitar riscos de autuação, muitos contribuintes, muitas empresas procuram preventivamente um escritório que atua na área tributária, um advogado tributarista, para ver se aquela interpretação, como ele agir em face das normas tributárias. Tá? Hoje, grandes empresas exigem isso, esses pareceres preventivos, consultivos, até como uma forma de garantir o compliance dentro da empresa. Empresas auditadas, empresas que têm capital aberto, enfim, tem que ter alguns pareceres sobre algumas matérias tributárias de caráter obrigatório. Então, essa é uma outra área muito abrangente do direito tributário. Grandes escritórios, bem estruturados, costumam ter equipes destinadas só a contencioso, tributário, administrativo e judicial, e equipes que atendem só ao consultivo, que fazem esses pareceres, memorandos, cartas, opiniões legais sobre a aplicação e interpretação da legislação tributária. E tem também a área de planejamento tributário. A área de planejamento tributário, ela é focada em desenhar operações, estudar. O negócio jurídico, ele tem várias formas de ser feito, muitas vezes, né? Legalmente. Então, um advogado tributarista que atua na área de planejamento, ele estuda o negócio jurídico, estuda as formas de fazer aquele negócio e indica para o seu cliente uma forma que ele tenha uma economia tributária, uma carga tributária reduzida para que ele faça o mesmo negócio. Se ele fizer de uma forma A, ele pode ter uma tributação altíssima sobre um possível ganho de capital, uma receita oferida. E se ele fizer de uma outra forma também legal, ele pode ter uma carga tributária menor. Então, existem hoje também grandes bancas e escritórios muito especializados em planejamento tributário. É uma área muito interessante. Geralmente, o planejamento tributário envolve grandes operações, mas pequenas operações a gente também, às vezes, consegue desenhar estruturas, a forma de operação de uma empresa, de forma que ela tenha uma redução e uma economia tributária. Tá? Basicamente, essas são as três grandes áreas do direito tributário. Como que eu falar um pouquinho de como é a atuação no dia a dia do tributário? É uma atuação, o meu foco é no contencioso e no consultivo. Planejamento tributário a gente até faço, mas é uma coisa que em Rio Preto e regionalmente não tem uma demanda tão expressiva. A demanda maior no nosso escritório é de contencioso e de consultivo. A gente briga diariamente com o fisco. Só por esse motivo, a gente tem armas limitadas. O fisco, assim como o Estado, ele tem inúmeras prerrogativas que os favorecem contra os contribuintes. Então, milita a favor do fisco vários benefícios processuais e legais
que a gente a todo momento tem que ficar defendendo e criando, sendo criativo para conseguir elaborar defesas em favor do nosso cliente. Tá? O foco da atuação de direito tributário são empresas e pessoas físicas, todo mundo paga imposto, pessoa física, pessoa jurídica de pequeno porte, médio porte, grande porte. Obviamente que tem peculiaridades, pessoa física tem uma tributação muito mais simplificada, empresas de pequeno porte optam pelo Simples Nacional, que é uma tributação super simplificada, e tem empresas de maior porte que tem a tributação um pouquinho mais complexa, que pode optar pelo lucro presumido, que é um tipo de apuração tributária, o lucro real, que é mais complexo ainda. Então, principalmente nessas empresas de médio e grande porte, as discussões tributárias são infinitas. A gente vê discussões desde IPTU, até grandes discussões e complexas de imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social, enfim. É uma área do direito muito ampla e com um mercado efervescente, eu diria. Principalmente aqui na nossa região, imagino que todos sejam circunscritos aqui à 22ª sessão, estejam aqui em Rio Preto ou nas cidades da Redondeza. Aqui na nossa região, faltam advogados com experiência e que atuam primordialmente na área tributária. Existem advogados que são civilistas, fazem trabalhista, previdenciário, entendem um pouco de tributário, acabam fazendo alguma coisa de IPTU, discussões mais recorrentes, mas é uma área que, aqui em Rio Preto, é carecedor de advogados com experiência na área tributária. Eu digo isso porque quando eu me mudei para cá, tinham alguns assuntos que eu estava acostumado a trabalhar em São Paulo, que aqui em Rio Preto pouca gente conhecia. Então, eu entendo que é uma área que tem muito a ser explorado. Então, vocês que estão no começo da carreira, que já tenham tido algum contato com a matéria tributária, eu sugiro que vale a pena dar uma estudada, vale a pena entender um pouco mais, talvez dentro do seu escritório começar a estudar um pouco de tributário, porque é uma área que tem pouca gente atuando. Tá? E é uma área muito promissora, porque as empresas, a complexa malha de normas tributárias só tende a aumentar. A gente ouve muito falar em reforma tributária, tem alguns projetos pendentes de aprovação na Câmara, no Senado, tem o projeto que foi lançado pelo Executivo, de simplificação das normas tributárias, de unificação, mas eu realmente acredito que as normas vão só ficarem mais complexas. Eu não acredito nessa simplificação que o governo e que o legislativo falam por aí que vai ter. Tá? Afinal de contas, envolve o interesse de muita gente, de muitos municípios, de muitos estados, da União Federal, cada um quer puxar um pouquinho para o seu lado. Então, ainda que venha a passar a reforma tributária, eu acho que a área tributária vem crescendo e tende a crescer muito. Tá? Industrial, de empresas de prestação de serviço muito forte. Eu, quando tomei a decisão de voltar para cá, eu confesso que eu tomei uma decisão assim com muita insegurança, porque em São Paulo, enfim, grandes coisas acontecem, grandes operações. E quando eu voltei para cá, eu fiquei um pouco receoso de, será que vai ter campo para um advogado tributarista em Rio Preto? Mas eu percebi que em Rio Preto tem muitas grandes empresas, muitos empresários, grandes discussões tributárias acontecendo e, enfim, tem um campo muito promissor para ser explorado. Tá? Eu acho que talvez eu tenha falado já um pouco demais. Eu queria que vocês me interrompessem um pouquinho. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu entender como que está a interação da turma aí. Pessoal, a hora de participar é agora.
Ninguém vai falar nada? Pode falar, hein, gente? Doutor Ricardo, enquanto eles Alô, perdem doutora Isabela? da timidez. Aí, pronto. Doutor Jefferson, isso? Alô? Doutor Jefferson. Pode perguntar, doutor Jefferson. Eu não estou ouvindo. Você está me ouvindo. Eu gost... Faz um linha com a mão porque eu estou te vendo. Se você estiver me ouvindo. A conexão está ruim. No bate-papo. Alô? Enquanto vocês estão me ouvindo? Enquanto o Dr. Jefferson não acerta o áudio, O senhor, sim. eu queria deixar aqui de antemão um convite para que vocês, eu não sei se alguém aqui já participa da Comissão de Direito Tributário, mas deixar um convite, eu sei que é muito difícil talvez ter uma boa impressão da área, sem ter ao menos um contato mais próximo. Então, convido a todos aqui que quiserem participar das reuniões da Comissão de Direito Tributário. Nós vamos ter um evento agora no dia 25 de setembro com o Dr. Dênio, que é o juiz federal da 5ª Vara, aqui da Justiça Federal de São José do Rio Preto. Nós vamos falar de prescrição em matéria tributária. Ele é um juiz especializadíssimo na área tributária, porque ele que é o titular da 5ª e da 6ª Vara Federal, que cuida de todas as execuções fiscais da Justiça Federal aqui de São José do Rio Preto. Então, para que vocês comecem a ter algum contato, enfim, eu faço esse convite para que vocês participem da comissão, tá? A forma de participar, acho que todo mundo sabe aí, tem que mandar, aparece um WhatsApp para o pessoal da OAB, e aí eles fazem a inscrição e a gente coloca vocês no grupo, tá? Rafael, tudo bem? Tudo bom? Boa noite, doutor. Doutor, quando que vai ser mesmo essa reunião que o senhor disse agora? 25 de setembro. 25 de setembro? Isso. 10 dias. Tá, eu vou deixar anotado aqui. Vai ser às 10 horas da manhã, pelo Zoom também. É uma matéria, para quem atua na área tributária, é uma matéria extremamente importante. Prescrição na área tributária, ela é tem várias discussões a respeito disso, muitas vertentes, muita jurisprudência ampla para todo lado, contrária, favorável, tem várias peculiaridades dessa discussão. Então, é uma matéria muito rica para ser falada na área tributária, tá? E o Dr. Dênio nos deu aí com muita disposição para falar um pouquinho da experiência dele no dia a dia, nos processos lá da execução fiscal. Tá? Doutor, eu faço parte da comissão de tributária. Depois, se o senhor me permite, eu encaminho aquele folder que você mandou pro grupo do jovem advogado. Claro, eu agradeço se você puder fazer isso. Tá? Pode deixar. Temos a presença agora do Dr. Marcelo. Como vai, meu presidente? Boa noite, meus amigos, minhas amigas, doutor Ricardo, doutora Isabela, todos os advogados aqui também presentes. Uma ótima noite para vocês, tudo bem? Tudo certo, doutor Marcelo, graças a Deus. Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite, doutora Ana Vitória. Estou passando só para dar um abraço em vocês, ainda que virtualmente, para sempre agradecer, em especial, os coordenadores, doutor Ricardo, doutora Isabela, pelas atividades, pela confiança na nossa obsessão, agradecer o prestígio dos colegas advogados e advogadas pelas nossas atividades e me colocando à disposição, juntamente com a nossa diretoria, para, se precisar de alguma coisa, estamos aqui também. Obrigado, doutor Marcelo. Obrigado pela presença. Doutor Marcelo, sempre muito bem-vindo. Doutor Marcelo, até se o senhor quiser perguntar algo de direito
tributário, o doutor Ricardo está aqui para um bate-papo a respeito da prática da área. E os colegas, os jovens advogados, já perguntaram? Pessoal tímido. Tá todo mundo meio tímido ainda, viu, doutor? Ah, não, gente, não podemos perder essa oportunidade. Vocês têm que perguntar para o doutor Ricardo o seguinte, então eu já vou aproveitar e fazer para vocês. Como que se ganha honorários no direito tributário? Excelente Ele já vai pergunta. dar a receita. Ele já vai dar a receita e você já começa a sair amanhã já ganhando honorário já. Né? É uma boa pergunta. Estou procurando essa receita até hoje, rapaz. Ó, no direito tributário, a chave do negócio para mim, a chave da atuação do direito tributário, como todas as áreas do direito, é atuar com muita ética, com muita segurança e com muita cautela. Uma discussão tributária, uma ação tributária mal conduzida, mal elaborada e mal pensada, por conta daquilo que eu falei para vocês, das altas multas que o fisco aplica para contribuinte que descumpre a obrigação tributária, ela pode ser muito arriscada. Então, e pode trazer um passivo, um prejuízo muito grande para o seu cliente. Porque a matéria tributária, pela alta carga tributária, ela sempre envolve valores de grande monta. Então, às vezes, uma simples operação que houve um descumprimento de uma obrigação tributária vira um passivo, vira um débito tributário enorme, com multas pesadas, com juros absurdos, juros sobre a multa e juros compostos, e vai em cima, a hora que você vê, você tem uma bola de neve. Então, o mais importante é que você tenha uma seriedade, uma cautela no trabalho muito grande. E isso leva a confiança no seu trabalho. Então, se vocês têm já algum cliente ou uma empresa que tem alguma situação tributária, vocês têm que atuar sempre com muita cautela e tomando estratégias conservadoras para que o seu cliente não tenha um prejuízo, não tenha um passivo tributário. Tá? Então, um conselho que talvez eu dê para vocês. Agora, como buscar esse cliente na área tributária? Eu sugiro que participar de associações de classe, associações civis de classe, onde tem empresários, pessoas físicas que tenham algum negócio, enfim. A tributação, ela está sempre ligada com o negócio, está sempre ligada com contratos, com operação mercantil, com prestação de serviço. Então, participar desses grupos de empresários, enfim, relacionamento interpessoal, networking, para você conseguir captar, às vezes, algum problema dessa área que aquela empresa tenha, que um conhecido tenha, para você começar a desenvolver esse trabalho. O direito tributário hoje oferece uma possibilidade, existem algumas, eu nem gosto de chamar assim, mas teses tributárias, existem algumas ações tributárias, algumas discussões tributárias que já vêm sendo discutidas há muito tempo, que são até famosas, e é uma forma, às vezes, de você conseguir ter um approach, ter um primeiro contato com aquele cliente para oferecer uma oportunidade tributária. Dentro daquele cenário que a gente falou para vocês de desenvolvimento da área consultiva tributária, o advogado ele pode identificar dentro de uma empresa várias situações que podem gerar um benefício econômico, que podem gerar uma recuperação de um tributo pago indevidamente, ou, enfim, alguma situação que a empresa esteja ou pagando a mais ou pagando a menos, e você pode, dentro dessa análise, recuperar algum valor e que também, de novo, pela alta carga tributária, esses valores podem ser muito relevantes. Então, o advogado tributário, eu, pelo menos, atuo dessa forma, eu sempre faço a cobrança de um valor pro labore, um valor para que faça o trabalho. A gente não pode, eu sou contra totalmente a cobrança dos nossos honorários apenas no êxito. Eu sou contra essa política, porque o nosso trabalho é de meio, não é de resultado, e se a gente ficar esperando uma decisão final do Supremo para falar se aquela tese é boa, se não é, se você tem que pagar aquele tributo ou se não tem, a gente tem que receber pelo nosso trabalho feito no dia a dia. Então, a minha recomendação, quando vocês forem fazer uma proposta de honorários, um contrato de honorários com algum cliente, sempre cobrem pelo seu trabalho. E, adicionalmente, cobrem um percentual pelo benefício econômico que você gerar para o seu cliente. Tá? Eu já vi situações assim que
cobram-se percentuais, não se cobra nada de prolabore, mas se cobram percentuais muito altos do benefício econômico. Eu não gosto de atuar dessa forma. Eu prefiro que o nosso trabalho seja remunerado pelo trabalho mesmo, prolabore, e que a gente fixe percentuais razoáveis sobre o benefício econômico que você alcançar. Tá? Essa é a forma que eu recomendo e que eu costumo trabalhar no meu escritório. Tá bom? Deixa eu aproveitar também. Hoje, doutor Ricardo, o jovem advogado, ele quer iniciar no direito tributário, gosta da matéria. Você já passou aí algumas dicas de deve se relacionar com as instituições de classe, né? Isso para qualquer área. Eu, às vezes, percebo que às vezes o advogado quer como se quisesse que o cliente fosse lá bater na porta do escritório dele e falar, olha, estou precisando de um advogado, né? Então, não, é o advogado que tem que sair, tem que se relacionar, é do nosso dia a dia, tem que ser, não é muito diferente disso. Mas aquele que quer conhecer um pouco mais da matéria dentro de um escritório de advocacia, alguém no escritório que já tem o nome, nós temos vários escritórios em Rio Preto, ou não, qual é o mercado de trabalho como empregado ou como associado de direito tributário em termos de sociedade de advogados da nossa cidade? Há bons escritórios de direito tributário em Rio Preto, bons escritórios, mas, como eu disse antes, eu reputo que são poucos. O direito tributário... Mais ou menos quantos? Mais ou menos quantos? Eu imagino que deva ter uns 8 escritórios. Só? 8 a 10 escritórios que eu acho que fazem mesmo tributário, são especialistas em tributário, eu imagino. Tá? Que eu, pelo menos, eu estou pensando aqui. Então, eu acho até que são poucos. Eu acho que é uma área a ser muito desenvolvida em Rio Preto e na região. Porque o que eu percebo é que, às vezes, grandes empresas, médias e grandes empresas, acabam buscando trabalho em tributário fora da cidade. Que é um trabalho até que a gente tem buscado junto ao departamento jurídico das empresas e de grandes empresas, com a Comissão de Direito Tributário, difundir um pouco mais a existência e a qualidade, a qualificação dos advogados que atuam na área tributária aqui em São José do Rio Preto. Então, a primeira experiência na área tributária, eu recomendo que se busque um desses escritórios que atuam na área tributária. Talvez sejam poucos, mas os que atuam são muito bons. Nós temos aqui professores e pessoas com ampla experiência na área tributária, trabalhando aqui em Rio Preto. Então, se busque um primeiro contato através de um estágio ou através de uma associação ali com esses escritórios que atuam nessa área, para que comece o contato. O estudo também é sempre importante. Alguém que tem interesse em começar a desenvolver um pouco mais a tributária, buscar uma especialização, buscar um curso de alguma pós-graduação, enfim, para que comece. O mercado de trabalho em tributário, ele é um pouco... Eu sempre reputo que o tributário é uma área muito técnica, muito quase matemático. É uma área muito... Precisa ter uma destreza, uma experiência com as normas tributárias, com as obrigações acessórias. Então, precisa ter uma experiência boa para começar a trabalhar já com a matéria. Então, eu sempre recomendo os estagiários que passaram pelo escritório, advogados mais novos, que busquem uma especialização. Na faculdade, o que se ensina em direito tributário, eu reputo que é muito pouco para que se entre diretamente no mercado de trabalho. Então, é super importante fazer cursos, especialização, para chegar com um pouquinho mais de bagagem para atuar como advogado mesmo na área tributária. Mais uma ainda, doutora Isabela, se me permite, aproveitando as experiências do doutor Ricardo, dividindo com os amigos. Doutor, eu cito o seguinte, nós São José do Rio Preto, não temos grandes empresas, né? E, assim, comparar, por exemplo, São José dos Campos, a região de Campinas, né? Não estou nem dizendo a grande São Paulo. Não é por isso que, às vezes, nós temos um baixo número de escritórios em direito tributário na nossa cidade. O contribuinte empresário, ele prefere, às vezes, sonegar ou administrar ali a movimentação
financeira, econômica para evitar o fato gerador tributário, do que discutir o seu direito tributário. É isso ou eu estou equivocado? Não, é mais ou menos isso, sim. Eu acho que Rio Preto tem grandes empresas, viu? Que a gente, Rio Preto tem empresas muito importantes no cenário econômico estadual aqui e que geralmente essas grandes empresas que procuram discutir uma eventual obrigação tributária, buscar um advogado especialista na área para dar uma melhor solução para um determinado negócio. As empresas de menor porte, até pela questão do Simples Nacional, que é uma tributação mais simplificada, mais tranquila, acabam não tendo tanta necessidade de um advogado tributarista. Ali ela consegue se virar ali com o próprio contador, com a pessoa do fiscal, do financeiro ali dela, enfim, que tem que conhecer um pouquinho de contabilidade, de apuração fiscal. Então, o advogado tributário ele acaba focando mais nas empresas de médio a grande porte. E pessoas físicas, né? Pessoa física tem algumas situações que tem discussões de grande impacto, né? Pessoas físicas, produtor rural, por exemplo, tem grandes discussões tributárias na área do rural. Enfim, pessoas físicas que quisessem atividade imobiliária na pessoa física também tem grandes discussões. Mas eu concordo com o senhor, sim. Talvez, como Rio Preto existem grandes empresas, mas são poucas perto do que nós temos em outros lugares, pode ser que seja um motivo de terem poucos advogados atuando na área tributária. Apesar de que eu acho que a demanda é superior ao trabalho, à mão de obra disponível aqui em Rio Preto para atuar na área tributária. Eu conheço muitas empresas que têm advogados especialistas na área tributária, mas que são de fora, são de São Paulo, de grandes bancas de advocacia, especializados na área tributária, enfim. Então, essa é uma disputa nossa recorrente no nosso escritório de mostrar para os nossos clientes que nós temos mão de obra qualificada aqui em São José do Rio Preto, com uma grande expertise e com totais condições de atender essas grandes empresas aqui no nosso mercado regional. Doutora Isabela. Acho que o doutor Jefferson está querendo fazer uma pergunta. Deixa eu devolver uma pergunta para vocês aqui, para todos. Alguém aí atua na área tributária? Já teve algum contato? Eu sei que a doutora Ana Vitória está na comissão, mas não sei se teve algum contato. Alguém já teve algum contato com a área? Meu contato foi execução fiscal só, mas bobaginha, coisa simples, assim, nada muito... Prescrição, alegação de prescrição, nada muito complexo, não. Aí tem que participar do nosso grupo de estudo no dia 25, com o doutor Dênio. Vai falar só de prescrição. Eu trabalhei com execução fiscal, mas pela parte da prefeitura de Badi. Então, na época que eu estagiava, eu fazia execução. Eu coloquei muito processo no TJ. Esse é um bom caminho, uma boa porta de entrada também para quem quer ter um pouco de contato na área tributária, até pelos poucos escritórios especializados, a advocacia pública, pelo menos no começo, é uma boa porta de entrada. Atuar, fazer estágio nas procuradorias, enfim, até em várias de execução fiscal, no Poder Judiciário. Eu conheço alguns bons advogados da área tributária que começaram dessa forma. A E também, pergunta doutor Marcelo, pode falar. Não, pode falar, doutor. Eu só ia cumprimentar, mas pode falar. Doutora, pode falar. Eu gostei muito de tributário na faculdade, né? Escolhi essa matéria para fazer a segunda fase da OAB. E eu estou fazendo um curso de especialização aqui em Rio Preto, por isso entrei na comissão de tributário, mas não atuo na área ainda. Legal. Que curso você está fazendo? IBET. Muito legal. O IBET é um excelente curso. Nós temos aqui em Rio Preto o doutor Henrique Melo, que é o representante do IBET, certo, Ana Vitória? É isso mesmo, né? Certo. Isso mesmo. Um excelente profissional, tem uma baita experiência na área tributária, estava à frente da Comissão de Direito Tributário na gestão antiga da OAB,
Então, está muito bem encaminhado. Esse curso é excelente para ter essa maior amplitude e conhecimento na área tributária. Muito legal. Doutor Ricardo, a pergunta do Dr. Jefferson era qual a maior procura das pessoas físicas no escritório? Ó, pessoa física, na maior parte das vezes, alguma questão vinculada à atividade rural que nós temos, ou em questões relacionadas à sucessão patrimonial. Procura discussões para a criação de holding patrimonial, para explorar atividade imobiliária, transformar aquelas pessoas que têm muitos imóveis na pessoa física e querem colocar isso numa pessoa jurídica, para às vezes ter um benefício fiscal, situações de sucessão de inventários, você analisar qual a melhor forma de fazer a transferência dos bens em vida da pessoa. Enfim, são situações mais de planejamento tributário relacionado ao patrimônio da pessoa física do que com contencioso tributário. Então, essas são as maiores procuras, fazer planejamentos de sucessão patrimonial. Tem questões relacionadas ao imposto de renda, ganho de capital na venda de imóveis, ITCMD, ITBI, tem algumas discussões importantes que afetam as pessoas físicas. Dr. Jefferson, depois o senhor manda no bate-papo, que eu acho que o senhor está sem áudio, se a pergunta está ok. Ele mandou um joinha aqui. Ele mandou aqui, é que eu estou no celular, fica complicado de ver, então acho que está satisfeito. Aproveitando a pergunta do curso IBET, aqui acho que na nossa região, na nossa cidade especificamente, só tem essa pós-graduação específica na área ou tem mais alguma instituição? Presencial, eu acho que é só do IBET. Online, eu sei que tem a pós-graduação da GV, tem a pós-graduação do INSPER, e tem também do IBDT, que é o Instituto Brasileiro de Direito Tributário. Se eu não me engano, são essas que também tem disponíveis aqui para fazer online. Presencial, acho que é só do IBET. São aulas semanais, né? Todo sábado, não é isso, doutora Ana? Isso, são todo sábado. A gente está se reúne lá no RAIT do Iguatemi. Agora não, né? Mas está sendo online por causa da pandemia. Mas são presenciais. Eu acho que é isso. Presencial aqui em Rio Preto é só do IBET. Em Ribeirão tem mais algumas opções. Em Ribeirão tem do IBET, tem eu acho que a da GV tem presencial em Ribeirão. Mas são todos muito bons cursos. Tem a USP também, né? Acho que em Ribeirão. A USP também, né? Também. Tem a PUC de Minas. Pela ESA não tem? Pela Escola Superior da Advocacia? Eu faço pós-graduação na UEL. Faço pós em Direito Tributário. Em qual instituição? Universidade Estadual de Londrina. De Londrina. Ótimo. Eu me formei lá, tive aula com a Aurora Tomazini, Marlene Kempfer. Muito legal. Muito legal. Pessoal, mais dúvidas? Na ESA, doutor Marcelo, eu não sei se tem. Confesso que eu não sei. Porque os cursos da ESA, pelo menos, me parece uma parcela, principalmente para o jovem advogado, nós estamos num ambiente de jovem advogados, é gratuito ou bem reduzido o valor, né? De repente. Existem cursos, isso eu tenho certeza, não tem cursos de extensão, não tem curso de pós-graduação, mas tem cursos sobre assuntos específicos, isso eu sei que tem. Mas essa dica do Dr. Ricardo, de se relacionar com as instituições de classe, isso traz uma ótima entrada aí do advogado para ter clientes, né? E ali ele repercute em várias outras áreas, né? Então, essa é uma dica muito importante para o jovem advogado, né? Hoje em dia tem vários grupos que reúnem jovens empreendedores. Eu não sei, eu fiquei sabendo disso há pouco tempo, não sei se algum de vocês sabe disso, mas Rio Preto é um celeiro de startup.
Rio Preto tem o centro aqui em Rio Preto, que é um dos lugares mais famosos aí do Brasil, da nossa, enfim, do estado, de empresas... Franquias. De startup. E eu fiquei sabendo que tem alguns grupos, tem um que chama Café Empreendedor, não sei se alguém conhece, acho que é isso o nome, que reúne pequenos empreendedores, pessoas que estão começando ali com a sua empresa. E essa orientação tributária para o início de uma empresa é muito importante para a pessoa começar lá desde o começo do negócio dela, já com um bom direcionamento, com boas escolhas da forma de tributação, como apurar os seus tributos, e até para incluir isso no seu modelo de negócio. Tem gente que começa um negócio, faz um planejamento de quanto ele vai dar dinheiro, de quanto vai dar de rentabilidade, sem fazer a conta do tributo, e sem fazer a conta de quanto vai ter que pagar de tributo em cima da operação dela. Então, ter uma orientação no começo da atividade da empresa é super importante. Pode, inclusive, dizer se o negócio vai ser bom ou se o negócio vai ser ruim. E aí eu quero ter dividido, doutor Isabel, doutor Ricardo, a minha carreira profissional se deve em razão de uma outra instituição. Eu logo que me formei, eu tentei ser advogado de seguro, porque eu era empregado de uma fábrica de imóveis e lá quem visitava era um corretor de seguros. E eu pedi para ele ver se ele conseguia fazer com que eu advogasse para as seguradoras, e ele participava do sindicato dos corretores de seguros, que não existia em Rio Preto, e a partir daí eu comecei a estar ao lado dele. O sindicato teve uma subsede aqui em São José do Rio Preto, eu me aproximei, e hoje a minha advocacia é voltada para o seguro, contra as companhias de seguros, aquelas que não quiseram me contratar, a partir desse relacionamento com o sindicato, com a instituição. Então, assim, às vezes eu percebo do jovem advogado, às vezes ele já quer começar grande. Nem sempre. Nem sempre você precisa começar grande, mas você precisa ter um planejamento. O Rafael está falando lá da prefeitura de Badibacite, às vezes, eu também sou de pequenos municípios, às vezes está muito próximo de você. Né? Se você se aperfeiçoar naquilo que você está já envolvido, levando ali o seu conhecimento jurídico e estudando para que aquilo melhore para as pessoas que estão ao seu redor, não tenho dúvida, a advocacia, os honorários são consequência. Né? Exatamente. Então, assim, se relacionem. O advogado tem que se relacionar com grupos de pessoas, com outras pessoas. Outra coisa, eu vejo também assim, nós temos ação popular, nós temos várias outras medidas judiciais que nós podemos advogar. E nós não reclamamos em causa própria direitos que nós já podemos fazer. E tem os honorários de sucumbência. Você aprende, você se relaciona. Eu vejo, né, doutor Ricardo, estava vendo aquela reunião com o doutor Dênio, das execuções fiscais, né, juiz federal, a grande quantidade de processos que tem, e não tem defesa. Exatamente. Né? Exatamente. Os processos não terminam, né? O Rafael, que é execução fiscal, não sei se tem mais algum outro aqui. Quantos que não tem defesa? Quantas pessoas pobres que vão lá, pagam no horário de sucumbência ou as taxas iniciais, sendo que um advogado poderia fazer o pedido de justiça gratuita, porque é pobre. E não tem um advogado que fala assim, me dá as custas, vamos dividir aqui que dá para, né, de honorários, isso até isento. Não tem. Juntada de declaração de pobreza e ficar com a parte das custas, eu não sei. Entendeu? Assim, temos tem muito mercado para você atuar. Muito. Muito. Eu concordo. Aquele dia a gente teve no evento na Justiça Federal os números de processos na área tributária que tramitam só na vara do Dr. Dênio, que é a quinta vara, que cuida só de execuções fiscais. É um absurdo. São milhares e milhares e milhares de processos e nós não temos stand de advogado cuidando desses processos. Não tem. Tem gente com problemas que numa conversa você descobre que o cara está com problema, alguma situação tributária que está lá enchendo a cabeça do cara há muito tempo, ninguém conseguiu resolver, ninguém corre atrás para resolver. É uma porta de entrada. Eu não sei se já estão, eu não sei como que está na Justiça Federal, porque eu não atuo, mas os processos já são eletrônicos também? As execuções fiscais? Todos? Não, só tem os processos antigos,
eles estão sendo... Sim, mas nos últimos anos, distribuídos neste ano, por exemplo, já são todos eletrônicos. De 2016, de 2016 ou 2017 para cá, tudo eletrônico. Ou seja, o advogado pode entrar lá, colocar o nome, consultar, ver e ir lá oferecer o serviço dele para o contribuinte. Já com a solução tributária. Entendeu? Ué, por que não? Qual é o problema? Você ofereceu o seu serviço? É isso aí. É isso aí. Então, assim, gente, vamos fazer. Serviço tem. Não sei se o honorário é tão bom assim, mas serviço tem. É procurar, tem jeito sim, tem como começar. E outro caminho muito interessante, doutor Marcelo, em Rio Preto tem algumas empresas, vou citar aqui algumas, posso estar esquecendo, mas Rodobens, Unimed, 3M, Facchini, Grupo Faria, enfim, várias empresas com jurídicos, departamentos jurídicos muito bem estruturados, que buscam pessoas que se interessam, que têm interesse pela área tributária, para começar a fazer um estágio, começar a ajudar essa equipe de jurídico interno na área tributária. Então, se vocês tiverem algum banco de currículos, ou algum contato, ou alguma coisa, para mandar currículo para essas empresas também, é um excelente ponto de partida para começar a trabalhar na área tributária. E você pode, por exemplo, dentro disso que eu estou falando, por exemplo, coloca lá Facchini, vai ter os processos que você pode analisar e apresentar uma proposta de parceria. Olha, eu tenho uma tese sobre isso aqui que vocês estão discutindo que eu acho que é diferente. Né? Se você gosta da matéria, né? No meu tempo, quando eu comecei, a gente ia lá no fórum, pegava um processo para olhar de um advogado mais experiente para a gente poder seguir. Hoje você está no teu computador, no teu celular. Né? Você tem como construir meios de você conseguir novos clientes tranquilamente. Está respeitando a ética, não tem problema nenhum. Você está oferecendo seu serviço, você é advogado. Junto com outro colega. Porque essa área de direito tributário, né, doutor Ricardo, essa é uma área que você atua junto com colegas de outras áreas, né? Sem dúvida. Normalmente. A gente no escritório, enfim, é comum na área tributária, assim, acho que talvez em outras áreas também, mas é comum você trabalhar em parcerias. Então, que demanda talvez talvez uma experiência um pouquinho maior, ou sei lá, uma técnica um pouquinho maior, a discussão tributária fica adjacente a um negócio, a um contrato que um civilista fez, que um outro escritório fez, e tem uma demanda tributária para resolver naquele assunto. Então, é muito possível que você faça parcerias, faça trabalhos em conjunto com um advogado que talvez não tenha a expertise na área tributária. Você pode prestar o seu serviço para ele, oferecer o seu serviço para esse advogado para trabalhar em conjunto. Sim. É muito importante. É esse colega que vai apresentar ao contribuinte, né? Exatamente. Escritórios de contabilidade são grandes parceiros. Não sei se algum de vocês tem algum contador na família, conhecido, amigo, alguma coisa, e já estivesse sentindo um pouco mais confortável para atuar na área, bate um papo. Fala, estou atuando na área, estou estudando, estou por dentro do que está acontecendo. Se tiver alguma demanda aí, me consulta para eu tentar ajudar. É um bom caminho também. Tem muitas discussões tributárias que nascem da contabilidade. Tá? O doutor Ricardo, boa noite. Pois não. Qual que seria a sua visão aí para essa proposta de reforma tributária? Pode ter algum benefício efetivamente para o contribuinte, ou você enxerga que manteria essa complexidade que temos hoje? Então, é o José Vitor que falou, né? Isso. Sim. Boa noite, José Vitor. Bom, vamos lá. Nós temos 3 propostas de reforma tributária em trâmite no Legislativo. Nós temos uma proposta da Câmara, nós temos uma proposta do Senado e nós temos uma proposta mais recente que foi enviada pelo Executivo. As propostas da Câmara e do Senado, elas são mais parecidas. Elas pegam vários tributos,
A da Câmara pega 5 tributos e o do Senado pega 7 tributos, e unifica num tributo só, que é um tributo sobre valor agregado, o IVA. É um tributo que tem na Europa, nos Estados Unidos, é um imposto sobre consumo. Então, toda operação negocial de venda de algum bem, de prestação de algum serviço, você tem o IVA e ele vai passando, cada operação incide o IVA até que chegue no preço final do consumidor. Então, ela tem uma neutralidade fiscal um pouquinho maior. Essas propostas, como pensando do ponto de vista de simplificação, desburocratização das normas tributárias, eu vejo com muito bons olhos. A carga tributária talvez deva subir um pouquinho para o consumidor. Mas ela, como uma forma de simplificação tributária, eu vejo com muito bons olhos. Tá? Tem algumas questões que eu entendo que são falhas na reforma, mas acho que não cabe aqui pontuar cada uma delas. A reforma do Executivo, que foi desenvolvida pela equipe econômica do presidente, ela é um pouquinho mais modesta. Como a reunião de vários tributos implica muitos interesses dos municípios, dos estados e da União, que é muito difícil de conciliar, você imagina você juntar, hoje de competência municipal, o principal imposto é o ISS e o IPTU. Mas vamos falar de operações mercantis, é o ISS, que incide sobre a prestação de serviços. No estado, você tem o ICMS, que incide sobre a venda de mercadorias. E no fisco federal, você tem o PIS, você tem a COFINS, você tem o imposto de renda, contribuição social, você tem o IPI, você tem vários impostos que incidem sobre essas operações. Então, você imagina pegar alguns desses impostos, juntar num só, todo mundo está achando que vai perder de algum lado. O município acha que vai perder a arrecadação do ISS. O estado acha que vai perder a arrecadação do ICMS. A União acha que pode perder de algum lado também. Então, para fazer uma reforma tributária que reúna todos esses tributos, que eu acho o ideal, ela é muito difícil de passar, porque envolve o interesse de muita gente. Quando teve uma primeira aprovação na Comissão de Constituição de Justiça da Câmara, passou a primeira proposta da Câmara, foi aprovada e tudo mais, e aí os municípios já se movimentaram para brecar, para não passar para frente, porque eles acham que vão ter uma perda muito grande do ISS. Então, está todo mundo meio com medo de passar uma reforma muito ampla. O Executivo enfiou essa proposta, que é a unificação simples de 2 contribuições, PIS e COFINS. São 2 contribuições que incidem hoje sobre a receita, ou sobre o faturamento das pessoas jurídicas, das empresas, só a empresa paga. Então, essa reforma do Executivo, ela só propõe a reunião desses 2 tributos em um só. A chance de passar é muito maior, porque só envolve tributação federal, não envolve os outros tributos municipais e estaduais. E essa proposta em si, eu não vejo com bons olhos, porque não vai ter uma simplificação relevante, só está juntando 2 tributos em um só, mas a legislação de PIS é muito parecida, se não idêntica à legislação da COFINS, tem os mesmos princípios, as mesmas regras e tudo mais. Então não vai ter uma simplificação muito grande, e por outro lado vai ter um aumento da carga tributária muito grande. Hoje, pra você ter uma ideia, a empresa que está no lucro presumido, ela paga 3,65% de PIS e COFINS. Só que ela não tem direito a crédito. Então, tudo que ela compra não gera direito a crédito. Ela só paga na saída, no faturamento dela. Com a nova reforma, com a reforma do Executivo, ela vai passar a pagar 12%. Mas com direito a crédito. Algumas empresas podem até ficar numa situação de neutralidade. Mas nós, advogados, por exemplo, vamos ter um aumento de carga tributária muito alto. Nós vamos deixar de pagar ou simples, para quem não está no Simples Nacional, para quem está no lucro presumido, vai deixar de pagar 3,65% e vai passar a pagar 12%. O problema é que o prestador de serviço não tem crédito. A gente não compra material para revenda, a gente não compra bens de insumo, a gente não compra matéria-prima, então a gente não tem crédito para tomar. Então nós vamos ter um aumento significativo da nossa carga tributária para os escritórios, enfim, para os advogados que têm o escritório optante pelo lucro presumido. Então, essa reforma do Executivo, que eu acho que é que vai passar, eu não vejo com bons olhos. Eu acho que nós vamos, aqui sendo um pouco classista, nosso setor de prestação de serviço, de advogados e outros setores de prestação de serviço,
nós vamos ter um aumento de carga tributária muito relevante, de quase 8%. Entendi, muito obrigado. Está tendo uma movimentação muito grande aí do setor de prestação de serviço, construção civil, para ter alguma regra um pouco diferenciada para esse setor. Essa questão do mecanismo de crédito e débito, não sei se alguém tem intimidade com isso, mas é uma coisa muito comum no direito tributário. Você tem, para você não ter uma tributação em cascata, não tributar o mesmo tributo em cima do mesmo bem, tudo que você compra, imagina que eu compro um celular para revender. Então, quando eu compro um celular, tem a carga tributária incidente sobre ele, eu tenho direito a tomar o crédito dessa carga tributária. Então, isso fica como crédito na minha apuração. Então, se eu compro por 100, eu tomo crédito sobre 100 e vendo por 150, eu tenho o dever de pagar sobre 150. Então, eu desconto esse crédito que eu tive na minha entrada. Então, esse mecanismo é para que eu tribute, eu só agreguei R$50 no valor do celular. Então, para que eu tribute só os R$50. O 100 que veio, eu fiquei como crédito. Então, eu tenho, a cada etapa da cadeia, eu tenho desconto do crédito e pago somente sobre o valor agregado. Para a prestação de serviço, esse sistema não faz tanto sentido. Eu não tenho a entrada, eu não tenho bens, eu não tenho insumo, não tenho matéria-prima. Então, não dá para tratar os iguais, os desiguais de forma igual. Eu tenho que ter um sistema de tributação que assegura aos prestadores de serviço uma sistemática diferenciada. Ou uma alíquota menor, ou um crédito presumido, enfim, para que a gente não tenha uma tributação tão alta sobre a nossa receita sem ter a contrapartida da despesa. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que a chance de passar é a reforma do Executivo. As outras duas reformas eu acho muito difícil. Doutor Ricardo, temos algum país que temos aí um sistema de tributação mais razoável, na sua opinião? Eu diria que o nosso é o mais maluco que existe. Não como carga tributária. Nós temos países desenvolvidos que têm uma carga tributária muito maior que a nossa. Tem países nórdicos, por exemplo, que tem carga tributária de 40%. Os Estados Unidos tem uma carga de 37%. Então, tem cargas tributárias em outros países mais desenvolvidos que são maiores que a nossa. E a brasileira é de quanto? Quantos por cento? Se eu não me engano, é 34%, 33% a média. Mas é isso. O problema do sistema tributário brasileiro é que ele é muito distorcido. Para você, por exemplo, nós temos uma lista de mercadorias, que é o NCM, né, que são a nomenclatura de códigos do Mercosul. Cada produtinho tem uma regra tributária. Cada código, nós temos discussões no escritório, eu vou citar uma aqui rapidinho, mas só para ter como exemplo. Nós temos um cliente que ele produz filtros de água. A tributação do filtro de água aparelho montado na casa do cliente é de 8% de IPI. E o filtro que vai dentro, que é o grande elemento do negócio, é de 0%. Então, faz sentido se a tributação do filtro, que é com o objetivo de levar uma água de melhor qualidade para o consumo humano, foi levado a 0%. Aí o filtro, quando você põe uma capa nele para fixar na parede do cara, você tributa 8%? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum, até porque o filtro, o elemento lá que filtra a água, se você quiser colocar aquilo na parede sem uma capa nele, você está fazendo a mesma função. Então, o nosso sistema tributário, o grande problema, ao meu ver, é que ele é muito distorcido, ele é muito segmentado. Tem benefícios fiscais, o setor que tem mais lobby, o setor que tem mais influência, o setor que tem mais relevância econômica. Então, as normas tributárias, por exemplo, o regulamento de CMS. O regulamento de CMS é uma bíblia. Tem mais de 800 artigos, tem 12 anexos. Tem um anexo que fala só de substituição tributária, um anexo que fala só de isenção. Aí tem lá nesse anexo das isenções todos os produtinhos que tem isenção, uma redução de base de cálculo ou um regime especial. Então, a área tributária é o seguinte, a gente nunca pode dar certeza de alguma coisa de orelhada. Você sempre tem que pesquisar aquele item específico na legislação. Então, essa distorção, esse tratamento anti-isonômico de todas as empresas, todos os segmentos, que, ao meu ver, é o grande problema do sistema tributário. Cada produto, cada negócio, cada empresa tem uma carga tributária diferente.
Tem um cara que vai lá, pede um regime especial para ter um benefício aqui em algum estado, consegue por conta de um relacionamento que ele tem com aquele estado. Aí o concorrente dele, que está numa cidade vizinha, mas em outro estado, faz o mesmo pedido, o estado não dá, ele tem uma carga tributária muito maior que a do vizinho. Então, assim, é uma situação que gera injustiça fiscal absurda. Absurda. Eu já me deparei com situações que não dá para entender. Não dá para entender. Não dá para entender. O Brasil tem, já acho que eu falei isso no começo, tem milhares e milhares e milhares de normas. São as leis, né? O tributário vem de cima para baixo, como todos, né? Constituição, Código Tributário Nacional, tem as leis esparsas federais, aí tem as leis estaduais, leis municipais, aí tem instrução normativa, decreto estadual, decreto municipal, portarias, portaria CAT, decisão normativa, resposta às soluções de consulta. Tem um monte de legislação tributária aí que você tem que observar antes de dar uma orientação segura para um cliente ou para alguma pessoa que te procura. É uma batalha diária, viu, doutor Marcelo? É estudo diário, por isso que eu falo. Quem quer atuar na área tributária, estude muito, leia muito e se prepare, porque não é fácil. É uma área que demanda muita técnica, muito estudo, muita atualização. Existe um estudo que no Brasil saem por dia mais de 300 a 400 normas tributárias por dia no Brasil inteiro. Meu Deus. Uma loucura. Doutora Isabela Fantasia. Mas eu não quero desanimá-los não, viu? Isso é bom e a área é muito boa, dá dinheiro bom. Estou procurando ainda. A doutora Ana Vitória já está craque já. Doutor, se me permite uma pergunta? Claro, Ana. Pode ir, depois eu faço favor. a minha. Muitos têm falado, né, do aumento da alíquota do ITCMD aqui no estado de São Paulo. O senhor poderia falar brevemente sobre isso? É fato, pode ocorrer, mas essa conversa é antiga. Isso é um pouco... em parte, muita gente fala isso para dar uma acelerada na prestação do nosso serviço, tá? Então, você fala assim, aquele cliente que está te enrolando ali para fazer o planejamento do sucessório dele, está com medo às vezes está negociando os seus honorários, enfim. E aí, muita gente fala, cuidado que vai subir a alíquota do TCMD, faz logo, porque senão você vai cair na alíquota maior. Então, essa conversa não é tão nova não, mas bem aquecida, tá mais aquecida essa conversa, tá? Tem um projeto de lei já na Assembleia. Acho que o momento político não é favorável para ter esse aumento, também no Estado, por conta da pandemia, por conta do ano de eleição, enfim, tudo mais. Acho que o momento político não é adequado, mas é possível que aumente sim. Eu já vi alguns estados, Mato Grosso do Sul teve um aumento de alíquota recente, se eu não me engano, a Bahia teve um aumento de alíquota recente também. Então, é possível que aconteça. Mas muita gente tem falado muito para dar aquela acelerada no trabalho, para fazer aquele planejamento que o cliente está segurando na mão. Doutor Ricardo, e como acompanhar todas essas atualizações? Tem algum Instituto Brasileiro de Direito Tributário, algo assim? Olha, eu tenho alguns boletins de empresas especializadas. Eu uso no meu escritório duas empresas. Tem uma empresa chamada Econet, é uma editora que tem atualizações recorrentes das normas tributárias, e tem também a Fiscosoft. Fiscosoft é uma empresa da Thomson Reuters, que faz programas de gestão de jurídico, tem aquele decisões.com, é um site que também tem atualização diária das normas tributárias. E tem também, tem alguns outros. Existe ainda, doutor Ricardo, a IOB? A IOB ainda tem. Existe, é muito bom também. Tem um site também que chama tributário.net, que tem também clippings e notícias diárias de atualização de norma tributária. Enfim, tem algumas fontes de pesquisa, sim. Para quem quer se manter atualizado dessas questões de tese tributária, oportunidades tributárias, existe um caderno no jornal Valor Econômico, que é Legislação e Tributos. Não sei se alguém de vocês já leu.
lá diariamente tem notícias sobre decisões relevantes na área tributária. Para mim é uma fonte de pesquisa extremamente importante, porque eu tenho alguns casos que eu estou esperando uma decisão do Supremo, e no dia do julgamento, antes de sair o acórdão lá do Supremo, o Valor Econômico já está noticiando no jornal. Então, esse caderno em especial, o jornal é muito importante, obviamente, como todas as outras fontes de pesquisa, mas esse caderno especial do Valor Econômico chama Legislação e Tributos, eu recomendo a leitura. Tem notícias diárias, não só na área tributária, mas também em outras áreas do direito, que é uma importante fonte para a gente se manter atualizado do que está acontecendo, principalmente nos tribunais superiores. Migalhas. Migalhas também. Pessoal, mais dúvidas? Agora, só um parênteses aqui. Quem acha e quem tem essa ideia de que o advogado tributarista conhece todas as normas tributárias é um ledo engano, viu? Não é impossível. A gente conhece, porque lida todo dia com as normas principais, as normas basilares, né, que dão a sustentação para o nosso dia a dia, Constituição, Lei Complementar, Código Tributário Nacional, uma lei de CMS de São Paulo, ISS de Rio Preto, que são as que a gente mais trabalha. Mas cada trabalho, cada demanda, cada defesa, cada consulta, nós descemos ali na legislação, no caderninho mesmo, nas pesquisas do lugar que a gente vai atuar, para investigar. É um trabalho de estudo recorrente. Pessoal, mais dúvidas? Doutor, só complementando o que o senhor falou da revista do Valor Econômico e sobre a palestra que vai ter dia 25, eu até acho que a Isa viu, que eu coloquei no meu Instagram, que o Valor Econômico anteontem postou que o fisco excluiu 5 bilhões da dívida ativa, né? E muita gente achou um absurdo e tal, mas teve a prescrição, por isso que teve essa exclusão, né? Então, é um tema super importante a palestra do dia 25. A prescrição é Hoje eu até digo que o fisco está mais aparelhado. A Procuradoria da Fazenda Nacional, as procuradorias municipais estaduais estão mais aparelhados. Mas eu já vi grandes discussões serem fulminadas, grandes débitos, grandes dívidas serem fulminadas pela prescrição. Prescrição, decadência. Então, para quem quer atuar na área tributária, tem que dominar a prescrição e tem que dominar a decadência. São muitos casos até hoje que chegam no escritório, a nossa principal matéria de defesa é prescrição e a decadência. São matérias super importantes. E hoje tem muito na área de execução fiscal a prescrição intercorrente, né? Então, a prescrição a prescrição consumativa para o ajustamento da execução, a gente não tem visto mais tanto, por conta desse aparelhamento do Estado. O que a gente tem visto mais é prescrição intercorrente. Às vezes o fisco não encontra bens do devedor, deixa lá o processo parado, vai cuidar do processo novo e demora muito tempo para retomar esse processo. E aí tem o argumento da prescrição intercorrente, que o STJ tem dado entendimentos muito favoráveis para os contribuintes. São 2 anos? São 5 anos. Sim. São 5 anos contados da suspensão do processo por não localização dos bens do devedor. Aí tem várias regrinhas lá, se achou, não achou, se não achou, se suspendeu, se arquivou, tem várias... O STJ tem um julgamento no regime de recurso repetitivo que dá todos os critérios para reconhecer a prescrição intercorrente. E no município? Aqui em Rio Preto é tranquilo. São Paulo é muito difícil. São Paulo, para você conseguir alguma coisa na prefeitura de São Paulo, meu amigo, é um parto. Eu tenho algumas situações de PTU e de ISS em São Paulo, é um abuso. Não tem informação, não tem a repartição lá, você quer acesso a um processo, não tem, ninguém acha o processo, não é nada digitalizado ainda. É uma bagunça. Processos antigos, então, eles não têm o mínimo histórico. Então, a Prefeitura de São Paulo é muito complicada. Em São José do Rio Preto é boa a relação com os departamentos lá da Prefeitura que cuidam de matéria tributária. Tem pessoas altamente capacitadas,
que lidam com IPTU, ISS, ITBI. Tem o Poupa Tempo, que para mim é uma instituição que merece todos os elogios. Não sei se vocês já precisaram de algum serviço no Poupa Tempo. Eu acho que é um órgão que merece todos os elogios. E tem várias discussões tributárias que você consegue resolver ali no Poupa Tempo. Então, a relação com o Rio Preto é muito boa, com a prefeitura. Eu tive uma experiência recente com a Receita Federal. Um cliente recebeu uma multa alta, o nome foi para cartório, para protesto, e resolvi administrativamente no site Regularize da Receita Federal e gostei muito do trabalho. Um colega quis entrar com ação judicial, tudo, e o cliente me procurou, e depois que eu propus tentar resolver administrativamente, tudo, ele me contou que o advogado tinha falado para ele que somente por via judicial, e a gente acabou resolvendo o problema dele. Então, assim, eu, como jovem advogado, descobri o site do Regularize, pesquisando, conversando com o auditor, e gostei muito do trabalho. E acho, por isso que eu perguntei essa relação com os advogados. Gostei muito mesmo. O site Regularize, ele é recém-criado, ele é da Procuradoria da Fazenda Nacional, você usa ele quando você tem débitos inscritos da dívida ativa, e ele realmente funciona muito bem. E com a Procuradoria, a relação fica mais centralizada no teu domicílio. Então, se você tem uma empresa, um cliente aqui de Rio Preto e faz um requerimento pelo Regularize, vai para a Procuradoria aqui de Rio Preto. A Receita Federal só que está segmentada. Tem núcleos de trabalho que não necessariamente ficam na cidade do contribuinte. Então, a Receita Federal, que é o sistema, chama ECAC. Não sei se alguém de vocês já trabalhou. Sim. O sistema da Receita Federal chama ECAC. Você também consegue fazer requerimentos, dossiês, você manda documentos e tudo mais, mas o acesso também é um pouquinho mais difícil. O da Procuradoria, o sistema Regularize, funciona muito bem. O problema da Procuradoria aqui da Fazenda Nacional é quando você, às vezes, precisa resolver alguma coisa ali verbalmente, explicar alguma situação, demonstrar alguma urgência, tal, você fica um pouco com um acesso um pouco mais restrito, principalmente quando envolve algum processo judicial. Mas o Regularize realmente é um programa muito bom. Você consegue fazer parcelamentos, consulta a dívida, faz requerimento, faz um pedido de revisão do débito. Um sistema muito bom, funciona bem. Essa fala do Dr. Jefferson aí mostra, né, uma outra área de atuação do advogado, né? Normalmente, principalmente os mais velhos, sempre pensam no litígio, né, lá no processo judicial. O Jefferson já foi lá na parte da internet, a busca de um meio para solução extrajudicial. Esse é outro mercado de trabalho que, às vezes, vai sair na frente. O jovem advogado vai sair na frente, aquele que tem maior facilidade no meio eletrônico, né? E funciona, viu? Sim, essa é a tendência, né, doutor Ricardo? Eu acho que essa é a tendência, né? Funciona e muito mais rápido, né? A solução para o cliente é muito mais rápido. O Sabe que é litígio era de engraçado? Bauru. Eu já vi situações em que a pessoa, o cliente, enfim, busca uma alternativa administrativa e aí demora, enfim, precisa de uma CND, precisa de tirar o nome do CADIM, do cartório, alguma coisa, e não consegue esperar resolver na esfera administrativa, vai para a esfera judicial. Aí a resposta da Procuradoria, ou do fisco, do ente que for, na administrativa às vezes é contrário, no judicial o cara reconhece. Ou às vezes no judicial o cara não reconhece, fala contrário, mas na administrativa ele vai lá e dá o teu pedido. Porque às vezes um procurador responde o administrativo, o outro responde o judicial, tem duas cabeças diferentes e respondem de uma forma totalmente diferente. Então eu sempre costumo dizer que quando você tem uma discussão tributária, um auto de infração, enfim, alguma situação, é super importante você recorrer em todas as esferas administrativas, em todas as instâncias administrativas. Então, o contencioso administrativo fiscal tributário é super importante. Hoje, o fisco estadual e o fisco federal, até aqui em Rio Preto tem o conselho de julgamento daqui também.
mas você tem órgãos julgadores com excelente qualidade, com inclusive representantes dos contribuintes, tanto no TIT, né, que é o Tribunal de Impostos e Taxas, que julga tributos estaduais, como no CARF, que fica em Brasília, que é Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que julga tributos federais. São órgãos técnicos, são órgãos com qualidade de julgamento muito boa. Então, você, às vezes, entra direto na esfera judicial, pega um juiz lá que não entende muito tributário, cabeça dura, uma Câmara do Tribunal que não entende muito bem, você tem uma decisão contrária, que às vezes você conseguiria matar na esfera administrativa, pegando uma pessoa que entende de ICMS, que entende de tributo, que entende do que está falando. Então, hoje, o contencioso tributário administrativo é extremamente importante. É difícil a gente recomendar que o cliente vá direto para o judicial. Pessoal, mais dúvidas? Vamos caminhando, então, para o encerramento. O doutor Marcelo gostaria de fazer mais alguma pergunta, mais alguma colocação? Só de agradecimento por estar ao lado de vocês. Muito obrigado por essa oportunidade. Desejar uma ótima noite, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Muita saúde. Amém. A gente que agradece e convida para que o senhor participe de todos os nossos encontros. Doutor Ricardo, as suas colocações finais. Bom, eu queria agradecer também o convite, doutora Isabela. A gente teve alguns desencontros de agenda, peço desculpa, mas finalmente a gente conseguiu fazer esse encontro. Queria dizer uma palavra de incentivo a todos, que independentemente da área que cada um escolha, nesse começo de carreira, o árduo trabalho vai ser recompensado, independentemente de qual carreira vocês sigam. Então, sempre busquem com bastante ética e com bastante segurança o trabalho de todos vocês e que vocês tenham bastante sucesso na carreira. Doutor Marcelo, agradeço a presença, é uma honra participar desse evento com o senhor. Queria reforçar o convite aqui para o evento que nós vamos realizar da comissão no dia 25 de setembro, vai ser às 10 da manhã. Então, todo mundo coloque na agenda aí, por favor. A gente conta com a participação de todos. É isso aí. Obrigado, doutora Isabela. Doutor Ricardo, eu que agradeço imensamente, foi extremamente produtivo. Acredito que teremos aqui uma leva de tributaristas, assim espero, porque é uma área que a gente percebe mesmo que não tem tanto profissional assim. Então, é uma grande oportunidade aí para se estudar, enfim, para se tornar especialista e conseguir aquilo que a gente mais quer, que é se realizar, né, nessa nossa carreira da advocacia. Pessoal, agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. E agora a nossa próxima reunião é em outubro. Eu passo para vocês no grupo de WhatsApp a data, porque agora eu não estou me recordando. Se não me engano, é com o pessoal de startups, que até o Dr. Ricardo falou que aqui a gente tem bastante mercado, a gente tem uma incubadora, né, de startups. Então, na nossa próxima reunião aí já fica a dica de que também é uma oportunidade aí de um grande mercado de trabalho aqui na nossa cidade. Então, conto com a presença de todos vocês. Vamos finalizar. William, brigadão, viu? Por ter ficado aí, por ter nos auxiliado, tá bom? Me coloco à disposição, se alguém quiser tirar alguma outra dúvida, quiser bater um papo, tomar um café, conhecer um pouquinho mais da área, estamos à disposição, tá? A doutora Ana, eu acho que já mandou o folderzinho de divulgação do evento do dia 25. Mandei, Isa. E, perfeito, inclusive, então. Vou lembrar vocês para participarem no dia 25 com a gente. Muito legal. Tá ótimo, então. Tá ótimo, então, doutor Ricardo. Obrigada, viu, doutora Ana? Tchau, tchau, gente. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Até. Boa noite. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Também, amém. Obrigado tchau, por tchau. tudo. Boa noite. Tchau, tchau.